Oi, amores! Hoje eu vim falar sobre o livro Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlea, não sei como é que se fala. Eu comprei esse livro indicado pela Thaís também, que trabalha na Saraiva, e como vocês lembram, eu tava muito ansiosa. Se você não me segue no Instagram, deveria seguir, porque eu comento bastante sobre as coisas que eu estou fazendo por lá. Então, eu estava bem ansiosa pra ler, e é um senhor livro, como vocês podem ver. Ele não é um livro fininho, não é pequenininho, mas puta merda, como esse livro é bom, sério. Ele tem 350 páginas. E do que se trata? De um suspense policial. Eu vou ler um pedacinho aqui da sinopse pra vocês. Uma garota inocente, injustiçada ou uma assassina fria e manipuladora? Gracie Sebold, eu não sei como é que se pronuncia, eu nunca sei direito como é que se fala esses nomes, tá, gente? Mas enfim, a Gracie estava no Caribe, é como se fosse um resort onde eles estavam, que eles foram, na verdade, pro casamento de uns amigos deles de infância. E aí, ela e o namorado estavam lá e nesse dia o namorado dela ia pedir ela em casamento. Então, ele planejou tudo certinho, sem ela saber, que seria no topo de uma montanha. Tava toda a família, não a família dele, obviamente, como casais de amigos eram dela, tava a família dela. Esses amigos, eles eram unidos desde a época da escola. Isso passou mais ou menos quando eles já estavam na faculdade. Então ela já tinha 26 anos, ela estava cursando medicina e foi aonde ela conheceu Julian. Julian é esse namorado dela, que foi com ela para esse resort. Só que o que aconteceu? Julian foi assassinado. Aí o pior, o que acontece? A Gracie fica meio que desnorteada, né? Do tipo, o cara ia me pedir em casamento e de repente ele aparece morto. Mas o pior é que todos os índices apontam para ela. Então todas as pistas, as provas e tudo mais que os policiais encontram, tudo aponta como se a Grace tivesse matado ele. E aí a Grace é presa. E esse é o começo do livro. Julian morreu e a Grace foi presa. E toda a família dela foi embora e voltou para os Estados Unidos. E ela teve que ficar presa na penitenciária lá do Caribe, que fica em Santa Lucia, se eu não me engano. E aí o que acontece? Depois de uns 10 anos, surge uma cineasta que se chama Sidney Ryan. Eu acho que é o Ryan que se fala, whatever. Enfim, surgiu a Sidney, e a Sidney, ela é uma cineasta que trabalha com a parte jornalística, mas ela trabalha numa emissora, que é uma emissora muito renomada, que o pessoal assiste bastante, e ela começou a fazer um programa somente dela. Ela entrou lá, obviamente, como uma jornalista junto com outro, onde ela não tinha muito destaque, mas ela resolveu se arriscar e começou a fazer documentários. Mas os documentários que ela fazia eram documentários do tipo... tentava mostrar as pessoas que se diziam assim, eu sou inocente, eu quero que você olhe todas as provas que foram julgadas contra mim, porque tem muita falha e eu sou inocente. Então o que ela fazia? O documentário dela era basicamente esse. Ela teve, acho que 2 documentários, os anteriores, antes dela pegar o caso da Gracie, foram de sucesso. Então ela fazia pesquisas, ela pegava o caso da pessoa e começava a fazer várias pesquisas assim, de todas as provas que indiciaram aquela pessoa a ser presa, que acusaram aquela pessoa. E aí, conforme ela ia fazendo todas as investigações, que ela estudava todo o caso, na verdade ela descobria que a pessoa não era assassina, que a pessoa não era culpada e que ela foi presa injustamente. Então, dos casos anteriores, os 2 casos as pessoas foram absolvidas, porque concretaram, né, obviamente, com todas as pesquisas que ela fez, foi descoberto que a pessoa realmente não era assassina, não era acusada de nada. E aí, popularmente se espalhar o nome dela pelos Estados Unidos, e ela começou a fazer bastante sucesso. Por quê? Aparentemente, todos os casos que ela pegava, ela conseguia inocentar os assassinos. Mas ela não infringia a lei, ela não burlava o sistema, ela não fazia nada de errado. Ela simplesmente estudava os casos e ia atrás de todas as provas para realmente ver se aquilo era concreto ou não.
Só que ela fazia tudo isso em tempo real. Então, ela fazia todas as pesquisas da semana e liberava o vídeo da semana mesmo. Todo o documentário dela era feito em tempo real. O que era bom, porque os telespectadores ficavam sabendo das coisas quase ao mesmo tempo que ela. E por outro lado era meio ruim, porque deixava a justiça meio louca, descabelada. E aí o que aconteceu? A amiga da Grace, a Ellie, e a Grace mandaram várias cartas pra Sydney. E não conseguia ler quase nenhuma, né, gente? Porque o que acontece? O pessoal começou a mandar muitas coisas pra ela. Mas deu um feeling, ela leu várias cartas da Grace, tanto da Grace quanto da Ellie, e aí ela decidiu pegar o caso. E isso, já tinham se passado 10 anos que a Grace estava presa. Então, tipo, muito tempo. Então, a Sydney resolve pegar esse caso, que vai ser o novo projeto dela na emissora. É mais um documentário para tentar ver se a pessoa foi realmente acusada injustamente ou não. O que aconteceu? A Sydney foi para Santa Lucia conversar com a Grace e entender mais ou menos o que tinha acontecido no caso dela. Só que aí, no começo, a Sydney acredita muito na Grace, até ela começar a realmente estudar o caso, porque é muito estranho que em 10 anos a pessoa se diga inocente. Obviamente, várias das pessoas que estão presas se dizem inocentes depois de anos. Mas todas as acusações estavam voltadas contra a Grace. Só que quando a Sydney foi conversar com ela, a Sydney percebeu que tinha algo diferente ali. E aí ela começou a estudar o caso. E quando ela começou a estudar, no começo parecia que a polícia e os envolvidos de Santa Lúcia tinham voltado todas as direções para Grace sem realmente saber quem foi o culpado. Por quê? É uma ilha pequena que sobrevive praticamente de turismo. Então, o que eles não queriam era ter todo esse auê na época para não chamar a atenção de uma forma errada para a ilha, porque tendo um americano que foi morto numa ilha turística, obviamente ia afastar muitos turistas e ia arruinar muito a parte econômica da cidade. Então, aparentemente, quando a Sydney começa a estudar o caso da Grace, parece que eles simplesmente fecharam os olhos para todas as hipóteses e tudo que eles conseguiram concluir que se voltasse para Grace foi o que eles pegaram para si para fechar esse caso e simplesmente prender a menina, mesmo sem ela ser a responsável, para abafar logo esse caso e fazer com que a ilha voltasse ao normal o mais rápido possível. Como tem várias pessoas da família da Grace, do convívio da Grace, que também estavam no local, a nossa cabeça começa a abrir um leque assim, de tipo, meu, quem dessas pessoas será que foram? E aí você começa a suspeitar realmente, o não confia em ninguém. É tipo isso, você começa a suspeitar de muitas pessoas. Isso, ao mesmo tempo, você também suspeita da Grace, do tipo, será que ela realmente é inocente? As provas começam a se encaixar, mas ao mesmo tempo, a parte principal, a arma principal que matou o Julian, isso é um dos maiores mistérios, porque ninguém encontra essa arma. Porque o que aconteceu? Apesar do Julian ter caído de um penhasco, não foi a queda do penhasco que fez ele morrer. Foi uma batida que deram na cabeça dele, foi aquele corte que causou uma hemorragia e fez com que ele morresse. Só que ninguém encontra essa maldita arma do crime. A justiça dos Estados Unidos descobre que ela tá fazendo esse seriado e aí eles jogam ela na parede mesmo e falam, meu, o que você tem até agora? O que você vai soltar? O que tá acontecendo? E aí quando ela conta tudo o que ela foi descobrindo, na hora, aí os Estados Unidos pensam, opa, peraí, se ela conseguir comprovar que uma americana foi presa injustamente, sem ser a assassina, em outra cidade e os Estados Unidos simplesmente ficou de braços cruzados, isso vai cair pra cima da gente. Então vamos correr atrás e tentar descobrir e soltar a Grace antes que essa bomba ferre pra gente. Foi exatamente isso que o governo dos Estados Unidos fez, fazendo com que ela se libertasse e voltasse pros Estados Unidos. Só que aí o que aconteceu? Logo quando isso foi liberado para todo mundo, a Sydney recebe uma carta de um ex-policial dizendo que ela cometeu um grave erro, porque a pessoa que ela acabou de inocentar era realmente culpada por um assassinato. E aí é onde começa o desenrolar dessa história, menino, que você começa a ficar muito doido. E você fala assim, o que
está acontecendo? Eu achei que era uma coisa e na verdade é outra. E aí a Sidney começa a descobrir um monte de coisa ao mesmo tempo que essa pessoa que mandou a carta pra ela começa a ajudar ela. Gente, sério. E aí eu fiquei totalmente perdida, assim como a Sidney. Esse livro de suspense eu achei maravilhoso. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro ou fala comigo lá no Instagram. Me indiquem mais livros, deem bastante like para eu saber que vocês estão gostando. Se inscrevam aí no canal, por favor, gente. Comprem esse livro e leiam ele. Sério, vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam de suspense policial igual eu, vocês não vão se arrepender mesmo porque ele é muito bom. Me sigam em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!